Que bom você por aqui no nosso canal, que bom que você está aqui conosco para conhecer mais dicas sobre a naturopatia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está no nosso dia a dia. Nós vamos falar sobre o nosso corpo e como ele faz essa limpeza no organismo. Que filtros são esses que limpam o nosso corpo? Será que nós temos que cuidar mais desses filtros? Que filtros são esses? Eu te convido hoje a fazer essa reflexão comigo sobre como essa limpeza é feita no nosso organismo. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te pedir, na verdade, quero te fazer um convite. Assine o nosso canal, participe, veja os vídeos, compartilhe os nossos vídeos e não esqueça de acionar o sininho para que quando nós tivermos novos vídeos, novos conteúdos, você possa ser avisado e compartilhar e participar conosco. Então vamos começar sobre o nosso assunto de hoje, que é como cuidar dos filtros do seu corpo. Afinal, que filtros são esses? Que filtros nós temos que ficar cuidando para que o nosso corpo possa funcionar de uma maneira mais adequada? O nosso corpo, ele consegue se autolimpar. Como diria é autolimpante. E a beleza do corpo humano está nisso. Ele consegue se autocurar e se autolimpar. O nosso corpo é uma máquina perfeita, uma máquina complexa. Mas ela tem essa capacidade de se renovar, de se autocurar e de se autolimpar. O corpo humano ele possui várias vias naturais que vão limpando ou detoxificando todos os sistemas que nós temos no nosso corpo, que vai deixando a máquina funcionando de maneira adequada, trazendo equilíbrio e mantendo a saúde de todo o nosso organismo. Mas para que o nosso organismo funcione de maneira adequada, ele precisa estar equilibrado. Isso vai desde ao pH, que deve estar em torno de 7%, ao equilíbrio dos sistemas, como o sistema endócrino, digestivo e por aí vai. Então, mas esses processos de autolimpeza, esses processos de equilíbrio do corpo, eles podem falhar em algum momento da nossa vida? Nós vamos ver no decorrer dos próximos slides como isso acontece no nosso dia a dia. A nossa poluição de cada dia. Hoje nós vivemos em cidades e a cada dia que se passa há mais poluição, há mais coisas que estão nos expondo a substâncias tóxicas. Então, no nosso cotidiano, todos os dias nós estamos expostos a essas substâncias que podem vir através do ar, da água, dos alimentos que nós comemos e de certos materiais que usamos no nosso dia a dia, como o plástico, por exemplo. O plástico está presente na maioria das casas, em todos os lugares. Uma caneta que você usa é de plástico. Um copo que você toma, uma água, por exemplo, é de plástico. Então são vários utensílios de plástico que estão no nosso dia a dia, e nós nem nos damos conta disso. Então nós estamos sendo expostos diariamente a toda essa gama de substâncias tóxicas. O processo de limpeza que o nosso organismo faz, ele faz de maneira natural. Mas dependendo do estilo de vida que nós temos, ele pode ficar sobrecarregado. E essa função autolimpante ela pode falhar. O nosso estilo de vida inclui o quê? O que nós comemos, o que nós bebemos, o ar que nós respiramos, o local onde nós moramos, às vezes até um perfume, um cosmético, um creme de cabelo, um shampoo pode estar nos intoxicando, a gente nem sabe disso. Então, com o tempo, nosso organismo vai ficando sobrecarregado e chega uma hora que ele não vai conseguir mais fazer de maneira adequada essa função de limpar, de detoxificar o nosso organismo. Os filtros do corpo humano. O processo de autolimpeza do nosso organismo é feito principalmente por 3 órgãos: o fígado, os rins e os intestinos. É claro que há outras maneiras do nosso organismo se limpar, se autolimpar, através também dos pulmões e da pele. Mas hoje nós vamos nos ater nesses 3 órgãos: os rins, o fígado e os intestinos. Quando o nosso organismo ou o nosso terreno biológico ele não está funcionando de maneira adequada, ou se ele está sujo, ou intoxicado, ou até mesmo inflamado, esse processo de autolimpeza ele começa a ficar mais comprometido. Ele não começa a surtir o mesmo efeito que tinha antes, pois o organismo está sobrecarregado com tantas coisas que ele tem que fazer para limpar o nosso organismo. Então ele vai levar mais tempo
e a qualidade dessa limpeza ela tende a cair. E o corpo vai dando sinais de que algo não vai bem. Então nós temos que ficar atentos a que o corpo vem falando para nós. Ele vai avisando através de certos sintomas do que está acontecendo no nosso organismo. Afinal, quais são esses sintomas do corpo que está intoxicado ou inflamado? O nosso corpo, quando ele está sujo ou intoxicado, ele começa a apresentar certos sinais. Por exemplo, problemas de memória e concentração. Isso pode ocorrer, a pessoa não consegue manter o foco para fazer certas tarefas. Ela começa a ter problemas de pequenos esquecimentos. Por exemplo, ela vai estar fazendo uma comida, por exemplo, na sua cozinha. Ela precisa de pegar algum alimento na geladeira. E quando ela abre a geladeira, ela não lembra mais o que colocou, por exemplo. Uma coisa simples. Às vezes também há o cansaço exagerado. A pessoa, por mais que ela descanse, por mais que ela durma, por exemplo, por mais que ela esteja tranquila, descansada, ela sempre está cansada. E, constantemente, a sua energia é pouca ou falha. Ela sempre está com aquela falta de energia, aquela falta de vontade de fazer as coisas. Podem ocorrer também as dores de cabeça, que geralmente acompanham os sintomas de uma pessoa que está intoxicada. São dores de cabeça constantes, que a pessoa toma algum medicamento para dor de cabeça e essa dor ela não passa, ela continua. Ela toma, ameniza, aquela dor ela passa um pouquinho, mas chega um momento que ela volta de novo. Então ela fica só indo e voltando, ela nunca acaba. Fica em picos de dores mais agudas ou dores mais amenas. Pode acontecer casos de irritabilidade, a pessoa sempre está irritada. Você pode falar com a pessoa numa boa, por exemplo, e ela não ter paciência de te ouvir, te responder mal, por exemplo. Sintomas de irritabilidade. Ou qualquer situação do cotidiano para ela já é o suficiente para explodir. Pode haver também crise de ansiedade, apesar de que, né, nesse momento que nós vivemos de várias doenças, de pandemia, é natural nós ficarmos ansiosos. Mas quando essa ansiedade ela é exagerada, ela te paralisa, ela te atrapalha na sua vida cotidiana, já não é muito bom. A pessoa também ela sente certa apatia. Ela não tem muito vigor, muito ânimo para fazer as coisas. Podem ocorrer também infecções de repetição, aquelas infecções que vão e voltam. A pessoa toma um anti-inflamatório ou algum outro remédio, aquela infecção acaba, mas daqui a pouco ela volta de novo. E fica aquele ciclo, vai e volta e nunca acaba. Pode ocorrer alergias, podem aparecer herpes, alterações em unhas e cabelos, a unha pode ficar fraca, o cabelo pode cair, ou o cabelo pode ficar mais branco mais rápido, e por aí vai. Pode ocorrer também a questão do excesso de peso, que nós chamamos de efeito sanfona. A pessoa ela não consegue perder peso de maneira eficaz e tem muita dificuldade de perder peso. Ela faz a dieta, faz exercício, e muitas vezes o processo é muito lento ou é muito pouco a perda de peso. Pode haver alterações de sono, que podem ser insônia, a pessoa realmente não conseguir dormir de noite, ou pode ter aquele sono picado, que a pessoa vai acordando durante a noite, ou pode ter aquele sono inconstante, a pessoa às vezes dorme bem, às vezes dorme mal, e fica esse ciclo. Pode haver também os espasmos musculares, que são aqueles tiques. Por exemplo, um tique muito comum que nós vemos em pessoas estressadas é o olho ficar piscando ou mexendo. Aí a gente olha para a pessoa e vê algumas partes do corpo dela que ficam dando os tiques nervosos, como se estivessem se mexendo. Pode ser um sintoma de corpo intoxicado também. E pode haver casos também de pele muito seca, aquela pele ressecada, que parece que alguém pegou e passou alguma coisa, como, por exemplo, um talco, ficar com aquela pele meio esbranquiçada. Isso pode ser um sintoma também de corpo intoxicado. E, afinal, qual a necessidade que nós temos de limpar o nosso organismo? Durante a nossa vida, em algum momento dela, nosso corpo vai ficar sujo, intoxicado ou inflamado. Isso porque nós vivemos. Se nós vivemos, nós respiramos e nós já produzimos toxinas, por exemplo, só de estar respirando. Então chega uma hora que, dependendo do seu estilo de vida, de onde você vive, e também o decorrer da idade, o nosso organismo vai começando a acumular certas toxicidades, então ele precisa se limpar.
Então, até uma hora que ele pode ficar sujo, intoxicado ou inflamado. E ele começa a trabalhar para manter o corpo da melhor maneira possível. Como se fosse um metabolismo de sobrevivência. Ele metaboliza aquilo que ele pode fazer para manter o corpo dele funcionando. E ele não terá energia para refinar outros processos, como, por exemplo, jogar toxinas de maneira adequada. Então, como ele não tem energia suficiente para fazer esses outros processos, ele faz aquele metabolismo para que o corpo se mantenha funcional. Mas isso não quer dizer que não tenha problemas, sintomas que podem acompanhar esse processo também. Estou vivo, então gero toxinas. Essa é uma grande verdade. Se nós estamos vivos, só o ato de respirar para manter o nosso corpo em bom funcionamento já produz toxinas. Então, o nosso organismo é cheio de toxinas, de vários processos que ocorrem dentro do nosso organismo. Então, ele precisa estar se limpando ou se autolimpando o tempo todo, para que o nosso organismo possa ter um bom funcionamento. É claro que o nosso estilo de vida ele vai influenciar de maneira bastante significativa na nossa saúde e no nosso bem-estar. O ideal é nós colocarmos o menos possível de toxinas dentro do nosso organismo. Pois tudo que nós comemos ou ingerimos, de alguma forma, ele entra no nosso organismo, é metabolizado e gera toxinas. Então, quanto mais saudável for o nosso estilo de vida, melhor será para o nosso organismo. Pois quando nós não temos esse controle, nós não temos um estilo de vida adequado, nós vamos sobrecarregando com o tempo o nosso organismo. Então é importante, limpe o seu organismo. É preciso que nós tenhamos esse pensamento, essa consciência de poder limpar o nosso organismo. Nosso organismo, nós precisamos dele para ter uma boa saúde, mudar principalmente os seus hábitos de vida, os seus hábitos de comer, de dieta, é importante. Pois esses hábitos ele pode modificar para pior ou para melhor o nosso organismo. Geralmente, quando nós não temos esse cuidado de melhorar nossos hábitos de vida, ele modifica para pior. Então, são atitudes simples que vão trazer esse equilíbrio para o nosso organismo. Apesar do lugar que vivemos, que a maioria de nós vive em cidades, e as cidades hoje são muito poluídas, de várias maneiras. E também as coisas que nós temos ao nosso redor, que nós usamos no nosso dia a dia, também de alguma forma estão nos intoxicando. Um produto de limpeza, por exemplo, um sabonete que você usa para lavar as mãos, por exemplo, ele pode estar intoxicando e você não sabe. Então são atitudes simples que vão trazer esse equilíbrio, como por exemplo, dormir bem. É importante que nós tenhamos um ciclo de sono reparador, que nós possamos descansar o nosso corpo, que nós possamos acordar dispostos e com as energias repostas. Beber água de boa qualidade, escolher bem a água que nós bebemos. Que isso também já é um fator que é difícil nos dias de hoje, mas é possível também. Fazer atividades físicas, nem que seja fazer caminhadas. Alguma coisa tem que ser feita para o nosso organismo se sinta ativo, se sinta revigorado. Ter uma boa saúde mental. O que seria ter uma boa saúde mental? É você ter bons pensamentos, pensamentos saudáveis. Isso envolve o quê? A higiene mental, envolve bons momentos de lazer. Tudo isso influencia na nossa saúde mental. Evitar o consumo de álcool e açúcar. O consumo desses produtos contendo álcool e açúcar podem atrapalhar demais, principalmente o intestino. E que nós sabemos que o intestino ele produz cerca de 95% da serotonina de todo o corpo. Então é importante que nós preservemos também os intestinos. Não consumir glúten, leite e derivados. Hoje nós vemos muitas pessoas intolerantes ou alérgicas a glúten, lactose e os derivados. Então é importante, quando esses produtos entram no nosso organismo, eles acentuam o trabalho dele de limpeza do nosso organismo. Então é importante que você evite. Eu sei que na nossa alimentação ocidental, nós somos incentivados desde a infância a consumir essas coisas, açúcar, leite, glúten, por aí vai. É difícil tirar, mas não é impossível. Desde que você queira, você pode aos poucos ir reduzindo o consumo desses produtos.
Os alimentos processados, condimentados e apimentados que nós vemos no nosso dia a dia, como os fast foods, os biscoitos, os bolos, os cookies, todos eles são muito processados, muito condimentados, com muito açúcar, ou até mesmo muito salgados. Os embutidos também, como no caso de salame, de presunto, linguiça, são coisas que nós vemos no nosso dia a dia e muitos de nós gostam muito de comer. Então são essas e outras atitudes simples que vão ajudar a melhorar o equilíbrio do nosso organismo. É claro que a gente não vai fazer essa mudança da noite para o dia, tem que ser aos poucos, a pessoa tem que se conscientizar, e é claro ter o acompanhamento de alguém que possa orientar, que possa acompanhar a evolução dessa pessoa. Então, o que eu posso dizer para você? Limpe os filtros do seu corpo. Como nós somos expostos diariamente a inúmeras substâncias tóxicas, aliás, que são absorvidas pela digestão, pela respiração e também pela pele, o nosso organismo começa a um processo de limpeza. À medida que essas toxinas, essas substâncias tóxicas vão entrando no nosso organismo, ele começa o processo de autolimpeza. Os principais filtros que nós vamos mencionar aqui são o fígado, os rins e os intestinos. Quando o nosso organismo ele se encontra sujo ou intoxicado, ou até mesmo inflamado, esse processo se torna mais difícil. E ele nem sempre é eficiente, ele nem sempre consegue alcançar a qualidade que é prevista para aquele processo. Então, nesse sentido, nós precisamos de ajudá-lo nesse processo, de alguma forma apoiar o nosso organismo nesse processo de limpeza. Além também, é claro, da mudança do estilo de vida. Então, as terapias naturais elas podem ajudar muito nessa tarefa. O fígado é um dos filtros que nós vamos mencionar hoje. Ele tem funções muito importantes no processo de limpeza, de detoxificação do nosso organismo. Ele pode inativar e remover as substâncias nocivas, como os aditivos alimentares que nós ingerimos quando comemos. Por exemplo, hoje em dia, a maioria das carnes que nós comemos, seja ela bovina, ou suína, ou a carne de gado, eles passam processos que envolvem hormônios para que esses animais cresçam mais rápido, eles possam estar à mesa mais rápido. Então, por exemplo, nós ingerimos essa carne, nós ingerimos junto dos hormônios. Então, nesse sentido, o fígado ele entra para tirar esses aditivos alimentares do nosso organismo, para limpar. Ele também processa os minerais tóxicos no nosso organismo, medicamentos que nós venhamos a tomar, ele faz essa limpeza também. Ele também remove restos de metabolismo que o corpo executa no processo de limpeza. Ele neutraliza toxinas e para isso ele usa alguns minerais, como o cobre, o ferro, o zinco, o magnésio, o selênio e outros. O fígado, geralmente, precisa ser limpo também. Envolve a limpeza do próprio fígado e também a limpeza da vesícula. É claro que eu não vou aqui defender nenhum processo A ou processo B. Eu quero falar com você da necessidade de limpar esse órgão e a vesícula. Existem alguns protocolos naturais que podem envolver, nem sempre dão certo para todas as pessoas, porque cada pessoa é uma pessoa diferente. Você vai ouvir relatos de pessoas, eu fiz protocolo A ou B, ele deu certo comigo e o outro fala, mas comigo não deu certo. Então, por isso que é importante que você tenha acompanhamento de um profissional qualificado para te acompanhar. Esses protocolos naturais podem ser fitoterápicos, podem ser homeopáticos ou óleos essenciais. Por exemplo, no processo de limpeza do fígado, você pode usar o ácido málico que tem na maçã, por exemplo, pode usar o azeite. Então, são coisas que podem ser usadas de maneira natural para limpar o fígado e a vesícula. Então, é muito importante que você, quando for fazer esse tipo de limpeza, tenha alguém que possa te acompanhar, que possa te orientar nesse processo. Já no caso dos rins, ele também precisa de uma limpeza, porque assim como o fígado, o rim também exerce um processo muito forte de limpeza do nosso organismo. O nosso rim ele tem um formato parecido com um grão de feijão. Ele pesa em média de 130 a 170 gramas. Ele tem uma cor avermelhada e quando o sangue entra nesse órgão, através dos vasos menores, os glomérulos, eles filtram o sangue. O rim também equilibra os volumes de sal e água no organismo e produz hormônios como a eritropoetina.
a vitamina D e etc. A limpeza dos rins, ele pode usar também alguns protocolos fitoterápicos, homeopáticos e óleos essenciais. Então é importante que você encontre alguém que possa te orientar. Por exemplo, uma planta que pode ajudar bastante no processo de limpeza dos rins é o abacate. No caso, o caroço do abacate, que pode ser usado em forma de chá e ser tomado durante o dia. Ele vai limpando, vai diminuindo o tamanho dos possíveis cálculos renais que a pessoa possa ter no seu organismo. Então, por isso que é importante que você tenha alguém que te oriente nesse sentido. Já os intestinos, eles também precisam de limpeza. Pois, por exemplo, como nós falamos anteriormente, ele produz 95% da serotonina de todo o corpo. Então, ele participa de processos interessantíssimos e importantes para o nosso organismo. O intestino ele tem cerca de 500 milhões de neurônios, e ele é independente do sistema nervoso central. E pode coordenar certas funções, como liberar o bolo fecal, liberar substâncias que auxiliam na digestão. Essas e outras funções ele realiza de maneira independente do cérebro. Com alguns protocolos naturais, nós podemos limpar os intestinos, que podem envolver fitoterápicos, homeopáticos e óleos essenciais. Então é importante que você, quando for fazer esse tipo de tratamento, esse tipo de limpeza, você tenha alguém que possa te orientar, que possa te informar, que possa te acompanhar nesse processo de limpeza. Então, por isso que é importante que você tenha alguém por perto para te ajudar. Um aviso importante: se você pretende iniciar algum processo de limpeza, nunca faça esse processo sozinho. Tenha um acompanhamento de um profissional realmente qualificado, pois pode haver intercorrências durante esse processo, como, por exemplo, quando se está fazendo a limpeza do fígado e vesícula. Se tiver pedras na vesícula, pode ocorrer dessa pedra mudar de local e para algum outro órgão, por exemplo, atrapalhar a função do pâncreas. Então é importante que você tenha alguém para te acompanhar. E pode haver intercorrências como dores, cólicas. Então, se você for fazer, tem alguém para te acompanhar. E se ocorrer alguma intercorrência que você não consegue controlar, procure imediatamente o atendimento médico. Outra coisa importante também: não pare qualquer tratamento ou medicamento sem conhecimento do seu médico. E se você for fazer algum protocolo natural, não esqueça de avisá-lo. Isso pode auxiliar ainda melhor o seu tratamento. E se acontecer algo que foge do seu controle, procure atendimento médico imediatamente. Tranquilo? E para finalizar, eu quero te fazer mais um convite. Eu te peço que você nos siga nas redes sociais e também no nosso site. Logo aqui abaixo está o nosso link para você entrar, para você ver, você conhecer o nosso trabalho. Gratidão, muita gratidão pela sua companhia e nos vemos no próximo vídeo.